Sejam todos muito bem-vindos, povo de Deus. Deus abençoe sua vida e que durante esse culto ele possa trabalhar de uma maneira muito forte, que seja uma maneira capaz de transformar completamente a sua vida, abençoando você, trazendo saúde, realizando os desejos do teu coração e guardando e protegendo toda a tua família. O nosso ensinamento hoje será sobre uma segunda mentalidade, que é importante a gente aprender essa aqui agora, a mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade de crescimento, pastor? A mentalidade do crescimento, ela é definida da seguinte maneira. O que é a mentalidade do crescimento? O que é a mentalidade do crescimento? O conceito de mentalidade de crescimento parte da premissa que o potencial de alguém, capacidade e competência pode ser aumentado através da paixão, prática e persistência. Alguém com este tipo de mentalidade aceita desafios e vê os fracassos como oportunidade para aprender e evoluir. O conceito de mentalidade de crescimento parte da premissa que o potencial, povo de Deus, presta atenção, parte da premissa que o potencial de alguém, capacidade e competência pode ser aumentado através da paixão, prática e persistência. Alguém com esse tipo de mentalidade aceita desafios e vê os fracassos como oportunidade para aprender e evoluir. Amém? Então, veja bem, a gente já vê aqui, povo de Deus, uma diferença brutal entre mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, aquela de Gideão, é aquela pessoa que pensa que ela não adianta, ela nasceu daquele jeito e ela não pode fazer nada para mudar aquilo. E ela não assume riscos, não assume compromissos, porque ela tem medo de fracassar. E ela tem medo de fracassar porque ela acredita que ela não tem condições. Vocês lembram de Gideão? Vai lá, homem valente. Não, Senhor. Gideão tinha uns pensamentos limitantes, paralisantes, lembram? Deus me abandonou, Deus não é comigo, eu sou o mais pobre da minha casa, eu não tenho condições, eu não posso. Então, esses são os pensamentos da mentalidade fixa que a gente aprendeu. Mas a mentalidade do crescimento, essa mentalidade pensa diferente, ela pensa que ela pode mudar a situação, que ela pode aprender, que ela pode melhorar, que as coisas na vida dela podem ser diferentes, que aquilo que ela errou lá atrás e fracassou, ela aprendeu com aqueles erros, ou ela pode aprender e melhorar lá na frente. A mentalidade fixa é essa pessoa que ela acredita que ela pode sempre melhorar, sempre crescer, sempre avançar, e com isso ela não teme assumir desafios. Vamos ver uma pessoa na Bíblia com mentalidade de crescimento. Olha só, Davi tinha a mentalidade do crescimento. Olha o versículo de 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente.
e dizia uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aqui, povo de Deus, presta atenção, a gente vê o exemplo do que é a mentalidade fixa. A gente vai ver aqui, para você poder entender a mentalidade de crescimento, você precisa entender um pouquinho a mentalidade fixa, tá? Aqui a gente vê a mentalidade fixa dos homens de Israel. Eles, quando veem Golias desafiando eles todos fogem. Presta atenção. Mesmo sabendo da oportunidade que estava diante deles, eles fugiam. Por quê? Porque na mente deles, na cabeça deles, eles não tinham a menor condição de enfrentar Golias. Eles não tinham capacidade de enfrentar Golias. Então, aquela oportunidade de casar com a filha do rei, aquela oportunidade de ter a casa toda isenta de impostos, de ser cobertos de honras e de tesouros, para eles nada adiantava. Por quê? Porque na cabeça deles, eles não tinham condições de enfrentar Golias, então se tomassem essa atitude, iriam fracassar. Deixa eu perguntar, está entendendo direitinho o que é a mentalidade fixa? Qual é o pensamento da pessoa que tem uma mentalidade fixa? Não importa a oportunidade que está na frente, não importa o quanto ela seja ou quanto ela vai ser abençoada. Ela simplesmente tem na cabeça dela que ela não tem condições. Por isso, ela não vai tomar uma atitude dessa porque ela vai fracassar. Quem está compreendendo, pastor? É importante porque o que o pastor está ensinando, você tem que olhar para você, povo de Deus, e ver se você não é. Você tem que identificar que tipo de mentalidade você tem para que isso possa ser trabalhado. O intuito é mudar essa mentalidade ou potencializar a que você já tem. Então, aqueles homens todos fugiam porque eles tinham essa mentalidade. Eu não vou me meter numa furada dessa, eu não vou entrar. Ah, não, mas você vai casar com a filha do rei? Olha, então vá você. Muitas vezes a pessoa, não vou nem dizer que você é assim, a pessoa é assim, ela tem oportunidades diante dela, mas o medo do fracasso, os pensamentos limitantes. Lembra que a gente aprendeu ontem? Acho que eu não sou bom o suficiente, acho que eu não tenho condições. Ah, Senhor, quem sou eu? Lembra? Isso é uma mentalidade fixa. Isso leva a pessoa a viver a mesma vida até morrer. Está repreendido. Que Deus possa mudar isso. E o nosso trabalho aqui é mudar essa sua mentalidade de fixa para a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade de Davi, que a gente vai aprender agora. Por que Davi tinha, povo de Deus, uma mentalidade de crescimento e a mentalidade de Davi era diferente desses homens? Vamos aprender agora. Vamos ver as características. Olha só. Características de uma pessoa com mentalidade de crescimento. Primeiro, vê nos desafios oportunidades. Enquanto os outros estavam fugindo, olha o que acontece com Davi. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Vamos lá, conversa aqui com o pastor. Tem uma diferença
entre Davi e os homens. Esses homens, estava todo mundo ali no mesmo bolo. Uns estavam fugindo, dizendo assim: vocês viram esse gigante? E Davi chega: vem cá, quem matar esse gigante aí, quem enfrentar, vai acontecer o que com ele? Então eu pergunto, tem uma diferença de mentalidade entre Davi e os homens? Responde para o pastor aqui, tem ou não tem? Tem, não tem? Uma diferença imensa, não tem? Enquanto uns estavam fugindo, dizendo: vocês estão vendo o gigante? Eles não conseguiam nem perceber os benefícios. Mesmo o rei dizendo que vai fazer isso, eu estou saindo fora. Aí Davi chega e diz assim: vem cá, o que vai acontecer com quem matar ele? Então perceba que para Davi, o gigante não tem importância nenhuma, povo de Deus. Para Davi, o importante é o que ele vai conquistar. Ali ele vê a chance de mudar de vida, porque até então quem ele era? Ele não era nada, não era ninguém. Ele estava enxergando a oportunidade. Então, a primeira característica de uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento é essa: ele vê nos desafios as oportunidades. Então, será que você é uma pessoa assim? Escreve aqui para mim, para eu saber. Com quem mais você se identifica dentro dessa primeira parte? Com a mentalidade fixa, que tem sempre medo dos desafios, o medo do fracasso, ou com a mentalidade de crescimento, que você, quando vê um desafio, você, em vez de olhar que não pode, que não tem condições, você enxerga uma oportunidade? Quem é você aqui? Vamos lá, é importante. Com quem você se identifica até agora? Segunda característica. Vamos ver a segunda característica de uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento. Assume compromissos sem medo de fracassar. Assume compromissos sem medo de fracassar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha que coisa maravilhosa, povo de Deus. Então a segunda característica é: assume os compromissos sem medo de fracassar. Amém? Estou vendo muita gente dizer ali: eu tenho medo, pastor. Você está vendo como a gente precisa? A gente está precisando muito aqui mudar a mentalidade. Povo de Deus, vocês conseguem entender por que o pastor Valdir está ensinando as pessoas a mudar a mente? Vocês percebem o porquê dessa mudança que o pastor está implementando aqui no ensinamento para você poder? Porque você percebe que, apesar de muitas pregações, apesar de muitos ensinamentos, apesar de muitas orações, tem muita gente com a mentalidade ainda fracassada. Quem está compreendendo? Eu vou pegar, a palavra que a Teia escreveu aqui para mostrar para vocês bem o que é o pensamento crente, o pensamento religioso das pessoas. As pessoas, elas sabem analisar muito bem os personagens bíblicos. Por exemplo, porque Davi enxergava o gigante, ele não viu o gigante, ele viu a oportunidade.
a pessoa sabe muito bem identificar Davi. Ela não sabe identificar ela. Ela não sabe identificar ela. Que aquela atitude de Davi é a atitude que eu preciso ter para que a sua vida ela possa ser uma bênção, ela possa ser abençoada. Amém? Nós estamos com um pequeno probleminha aqui de conexão, mas vai voltar, tá? Se porventura falhar, vocês não saem, por favor. Então vamos lá. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela não tem medo de assumir compromissos. Ela não tem medo de fracassar. Por quê? Porque ela entende, povo de Deus, que o fracasso é um processo no aprendizado do crescimento. O fracasso faz parte. E ela aprende com o fracasso dela. Se ela fracassar, ela vai aprender com aquilo ali para que na próxima tentativa ela não cometa os mesmos erros. Se você for uma pessoa que você tem medo dos desafios, você não tem uma mentalidade de crescimento. Você precisa pedir a Deus para te ajudar, você precisa buscar isso. Terceira característica de uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento: não aceita que limitem suas capacidades. Não aceita que limitem suas capacidades. Olha só, porém Saul disse a Davi, olha só, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Povo de Deus, este é o pensamento de uma mentalidade fixa. Saul tinha uma mentalidade fixa. Não dá, por quê? Porque eu não tenho condições. Não dá por quê? Porque ele é melhor do que eu. Não dá por quê? Porque eu sou mais fraco. Peraí, mas ele é melhor do que eu por quê? Ah, porque ele é grande, porque ele treinou, porque ele tem prática. Ah, então tá bom. Então significa que se eu treinar, se eu me esforçar, se eu praticar, eu posso ser igual a ele. Alguém está conseguindo entender, o pastor? Que o fato de uma pessoa, povo de Deus, ser, no momento, melhor do que você, não significa que você não possa ser igual ou melhor do que ela. Significa que, de alguma maneira, ela se preparou mais do que você. Mas que isso não faz com que você também, se esforçando, se preparando, estudando, não possa atingir o nível dela. Por favor, alguém está compreendendo? Não significa que você nasceu assim e tenha que morrer assim e que ele foi um privilegiado e nasceu melhor do que você. A mentalidade de crescimento entende que ela pode melhorar. Se ela se esforçar, se ela estudar, se ela praticar, ela vai melhorar as suas capacidades. Não é porque ele no momento é melhor do que eu não tenha condições de chegar ao nível dele. Que eu não posso ser igual ou melhor do que ele. Ou que isso me impeça de pelo menos tentar chegar ao nível dele. Esses pensamentos limitantes é que derrota a pessoa. A pessoa nem tenta. Nem tenta. Olha o pensamento de Saul. Você não pode. Então, a pessoa com a mentalidade de crescimento jamais aceita esse tipo de palavra.
Você não pode, você não tem condições, não dá para você. Ela não aceita, povo de Deus, de jeito nenhum. É uma característica importantíssima da pessoa que tem a mentalidade de crescimento. Ela não aceita que limitem as suas capacidades, que digam que ela pode ou não pode, porque ela acredita que tudo é possível para quem crê, ela acredita que tudo pode em Cristo que lhe fortalece. Então, essa palavra, você não pode, você não tem condições, não faz parte da mente de uma pessoa com a mentalidade de crescimento. Amém? Alguém está compreendendo? Muito bem. Quarta característica, vai anotando. Utiliza experiências passadas como motivação. Utiliza experiências passadas como motivação. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então o que Davi responde para Saul? Não, olha, há um tempo atrás eu apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão tentar roubar uma das ovelhas, devorar, eu corri atrás dele, segurei pela barba, matei ele. Veio um urso, eu também me lancei sobre o urso e matei eles. Então esse filisteu vai ser do mesmo jeito. O que eu fiz com aquele leão, com aquele urso, eu vou fazer com eles, com ele. Então ele pega as experiências dele para motivar a ir mais à frente. Isso pode ser tanto positivo, experiências positivas, como experiências negativas. Olha, lá atrás eu perdi por causa disso. Lá atrás eu fui derrotado por causa disso. Então aqui eu já não vou mais cometer esse erro. Aqui eu vou fazer diferente. Eu fiz isso lá atrás e deu certo. Vou fazer aqui, vai dar certo também. Então, é uma característica da pessoa que tem a mentalidade de crescimento. Ela utiliza suas experiências passadas como motivação para novas experiências, para novas vitórias. Amém? Então, quinta característica de uma pessoa que tem a mentalidade do crescimento: ela deposita sua confiança no Senhor, seu Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ela deposita toda a sua confiança, toda a sua fé em Deus. Então perceba aqui, povo de Deus, que isso é muito bacana. Primeiro, tem as características da pessoa. E para cobrir tudo isso, tem a fé. Olha que legal. Tem as características dela. E por último vem a fé. Porque ele entendia o seguinte: eu sou assim, eu vou fazer assim, tal, mas acima de tudo isso, eu vou porque eu tenho certeza de que Deus é comigo. É por isso, povo de Deus, que uma pessoa de Deus, ela não pode aceitar o fracasso. Porque se você tiver essas características que o pastor aqui falou, e você associar isso à fé, meu Deus, ninguém te segura. Você pode ter certeza, ninguém te segura. Agora, você pode também ter certeza, a fé de nada vai adiantar se você for uma pessoa que tem pensamentos limitantes, tem uma mentalidade fixa. Eu não posso porque ele é melhor do que eu. Eu não sou bom o bastante. Eu não estudei o suficiente. Aí a fé, você está anulando a fé. Agora, se você, como Davi, enxerga
nos desafios uma oportunidade. Epa, era isso que eu estava buscando. Você enxerga nos desafios as oportunidades. Você não aceita que te limitem. Você não tem medo de assumir compromisso, de arriscar. Você utiliza todas as tuas experiências passadas, boas ou ruins, como motivação. E a tua fé está em Deus, então te prepara, porque você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus, através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Nunca aceite que te coloquem para baixo. Nunca aceite que te digam: você não pode, você não vai, você não consegue, você não tem condições. Está repreendido isso. Repita: tudo posso em Cristo que me dá forças. Diga isso para você: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Repete isso para você: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Povo de Deus, isso aí vem antes da fé. Vem antes da fé. A fé de Davi cobria tudo, sabe, povo de Deus? É mais ou menos assim, é como se a fé fosse aquele cobertor, juntou tudo, sabe? Aquelas 5 pedrinhas que ele jogou. Isso é muito espiritual, povo de Deus, isso é muito profético. Sabe as 5 pedrinhas que ele colocou dentro do alforje? Então, são essas 5 características que o pastor te ensinou. A última, a fé. A fé. A fé é o que acerta na testa do gigante e derruba ele. Mas as outras é o que faz você chegar até o gigante. Em nome de Jesus, recebe nesse instante. Povo de Deus, esta palavra, esta oração, ela não é para qualquer pessoa. Pessoas com a mente fixa, elas não conseguem entender, elas não conseguem enxergar, elas nem gostam, porque a mentalidade de crescimento leva você a tomar atitudes, leva você a avançar. E a mentalidade fixa, o nome já diz, ela é parada. Ela está sempre esperando que façam alguma coisa por ela ou que sintam pena dela. Então qualquer coisa que empurra ela, ela não gosta. Qualquer coisa que força ela a tomar uma atitude, ela não gosta. Mas a mentalidade de crescimento é movida pelos desafios. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou ficar curada. Eu vou ver minha família restaurada. Eu vou sair dessa dívida. Eu vou levantar essa empresa. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, derrama essa unção agora aqui. Derrama a unção da mentalidade do crescimento nessa pessoa. Começa a moldar, começa a mudar. Tira tudo que paralisa ela. Tira tudo que
prende ela, que amarra ela. Arranca nesse instante, meu Pai. Lava a mente dela, tira todo pensamento paralisante, meu Pai. Tira todo pensamento negativo, tira todo conceito pré-concebido de que ela não podia, de que não tem condições, que ela nasceu numa família assim. Tira tudo isso, Pai. Injeta, meu Deus, essa mente, esse espírito de Davi. Não, eu vou. Quem esse problema pensa que é? Quem essa doença pensa que é? Ah, eu sou filha de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu vou lutar sim. O Deus que me abençoou no passado é o Deus que vai me abençoar hoje. Oh, meu Pai, faz isso. Coloca isso na tua filha. Coloca isso no teu filho. Dai-nos uma mente de vencedor. Povo de Deus, por favor, coloque as suas mãos sobre a sua cabeça, assim, coloca. Ora comigo, diga: meu Pai, tira da minha mente tudo que contamina, tudo que me diminui, tudo, meu Pai, que rouba as minhas forças e energia. Tira da minha mente agora o medo, a dúvida, toda a incerteza, toda a insegurança. Arranca de mim agora. Pai, tira da minha mente as palavras negativas que eu recebi, as palavras de fracasso que foram plantadas na minha mente. Tira, em nome de Jesus. Diga: Pai, coloca em mim a mente de Cristo, a mente vencedora, a mente que não desistia nem diante da morte nem da cruz. Implanta sonhos no meu coração. Diga: abra a minha visão para que eu possa enxergar as oportunidades e não as dificuldades. Diga: Pai, dai-me a mentalidade de crescimento vencedora. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Pegue a sua água, beba ela com muita fé, crendo que através desta água o Senhor pode operar no seu coração, o Senhor pode operar na sua mente. Beba. Glória a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Dá um abraço bem apertado. Deus te abençoe, te guie, te conduza à vitória nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo te acompanhe. Tchau. Fica com Jesus.